Primeiramente, vou mostrar esse resultado aqui, que esse resultado só tem a linha de controle do teste, não tem IgG, não tem IgM, e isso significa, a linha de controle é isso aqui. Isso significa que o teste foi bem feito, mas o paciente não reagiu e o resultado é que o paciente não está com esse teste positivo, não teve reação a IgM ou IgG da doença do Covid-19. Por quê? Porque o paciente ou não tem Covid ou ainda não tem os dias suficientes para ter feito um teste, que é a importância que eu falo para muitos pacientes, que o teste rápido ele é feito a partir de 8 dias, 10 dias do início dos primeiros sintomas. Aqui, teste rápido negativo. Vamos olhar outro teste aqui, onde o paciente tem IgG positivo, e isso significa que o paciente fez a reação, esse teste, para o coronavírus, e IgG é já a imunidade mais duradoura, que é quando o paciente já tem mais de 10, 12, 14 dias de início dos sintomas. O que acontece? Não todos os pacientes têm uma produção fixa. Tem pacientes que reagem com 12 dias, tem pacientes que reagem com 14, tem pacientes que demoram mais, e isso vai depender de vários fatores, imunidade, quantidade de vírus no corpo. Então, tem pacientes que mantêm uma IgG positiva com 12 dias, 10 dias ou um pouco mais, e tem pacientes que demoram muito mais. Isso aí muda para cada pessoa. Então, aqui o paciente, um resultado que o paciente já teve contato com o Covid, com o coronavírus, e já passou da etapa aguda. Significa que já não tem mais produção de IgM, que IgM acontece nos primeiros dias da doença. Esse paciente aqui está liberado, um paciente que já está livre, entre aspas, do Covid. Falo entre aspas porque tem que ver a quantidade de IgG que esse paciente tem, e para saber quanto tempo esse IgG poderia ficar no corpo, que pode ser por 3 meses, pode ser por 6, pode ser por 1 ano. Como sempre falo, uma doença nova, não tenho a certeza ainda, mas a produção de IgG é muito importante, porque são anticorpos que vão reagir no caso que o paciente volte a ter contato com o Covid. Esse paciente com esse resultado aqui já está, como falei, entre aspas, livre do Covid, não tem mais Covid, e tem a imunidade aí, aquela imunidade mais duradoura. Vamos olhar outro teste aqui, outro resultado. Esse aqui, o paciente, não sei se dá para enxergar bem, mas ele reagiu aqui IgM, que significa que o paciente está no início da doença. Está entre os primeiros 8, 10 ou 12 dias, onde o paciente ainda está transmitindo o vírus e o paciente ainda não formou a imunidade IgM, não formou a imunidade IgG ainda, que isso significa que ainda está na primeira etapa dessa doença,
e ele está transmitindo o vírus. Então, esse paciente aqui tem que permanecer como mínimo de 7 dias em isolamento ainda, porque ainda está transmitindo a doença. E para completar os 14 dias como mínimo de isolamento social. Esse aqui, IgM, paciente continua em isolamento social, o paciente está transmitindo a doença e o paciente, passado uns 5 dias, uma semana ou 10 dias, vai começar a produção de IgG, geralmente acontece assim. Então, tem pacientes que tem este caso aqui, tem a linha de controle IgG e tem uma linha aqui, não sei se dá para, que é IgM. O paciente está positivo de IgG e IgM, tem os dois anticorpos aqui. Isso significa que o paciente está naquele período de transição de IgM para IgG, porque IgM é o primeiro anticorpo formado. Depois, como falei, aqui, depois de uns 12, 14 dias para frente, começa a produção de IgG, que não é fixo para todos os pacientes. Quando o paciente tem este caso aqui, IgG, IgM positivo, significa que o paciente está naquela transição de 12, 14 dias. E também é importante saber, o médico tem que saber o início dos sintomas, quantos dias tem do início dos sintomas. Isso aí é muito importante. O que acontece? Essa produção de IgM, ela pode inclusive dar positivo, o paciente está inclusive até 3 semanas de início do sintoma. Por isso é que é importante ter conhecimento, porque tem pacientes que chegam aqui e falam que eles, para voltar a trabalhar, precisam de ter um IgG positivo. Nesse caso aqui, vou mostrar como IgG positivo e IgM negativo para poder voltar a trabalhar. Isso não existe. Eu já falo para os pacientes que o teste rápido ele não é usado para dar alta ao paciente. A alta do paciente é uma alta clínica. Se o paciente já tem 14 dias ou mais do início dos sintomas, e se o paciente tem aproximadamente 72 horas assintomático e ou tem boa melhora dos sintomas, ele pode dar a alta clínica e começar a trabalhar. Não existe isso de voltar na consulta para repetir o teste rápido, porque tem que ter IgG positivo e IgM negativo. Infelizmente, tem pacientes que esse IgM continua por 3 semanas ou mais, e não sempre significa que o paciente está transmitindo o vírus. Não sempre significa isso, porque o paciente acha que enquanto tiver IgM está transmitindo o vírus. Não é assim desse jeito.